galera, aqui quem fala é Jones Martins, professor de Língua Portuguesa e Redação do Agora Sim Concursos. Estamos novamente com a nossa aula de redação, dessa vez com o tópico de desenvolvimento. Primeiramente, pensemos o que é o desenvolvimento. O desenvolvimento é o tópico da redação, é a parte da redação em que você vai expor a sua argumentação, vai trabalhar os tópicos que foram separados lá na introdução. Lembraram aí? Lá na introdução você separou de 2 a 3 tópicos a serem desenvolvidos, e é aqui no desenvolvimento que eu irei trabalhar. O desenvolvimento é a redação propriamente dita. No desenvolvimento, o aluno deverá discutir os argumentos escolhidos lá na introdução. Lá na introdução eu separei 2 ou 3 argumentos e eu vou discutir justamente no meu desenvolvimento. Eu vou desenvolver, eu vou argumentar. Em cada parágrafo, escreve-se sobre um e somente sobre um argumento. Então, por exemplo, se lá na minha introdução eu coloquei causas e consequências, eu vou desenvolver causas em um desenvolvimento e no segundo desenvolvimento eu vou desenvolver as consequências. Se eu coloquei aspectos positivos e negativos, eu vou colocar aspectos positivos em um desenvolvimento e aspectos negativos em um outro desenvolvimento. Se eu coloquei transporte e segurança, transporte em um, segurança em outro. Então, em cada desenvolvimento você vai escrever somente sobre um argumento. Beleza, galera? Uma dificuldade muito grande ao começar um desenvolvimento é por onde começar, com quais palavras eu posso começar. Vou apresentar a vocês aqui algumas frases para iniciar o meu desenvolvimento e algumas que você pode encaixar até no meio do seu desenvolvimento. Quer ver? Ó, verifica-se que, em consequência disso, nota-se que... Bem, o em consequência disso, né, já é um termo que pode ser utilizado no meio da sua redação ou num segundo desenvolvimento. Dentre os inúmeros motivos que levaram a alguma coisa, é incontestável que, é preciso frisar que, é necessário ressaltar que, sabe-se que, não se pode esquecer de que, ao se examinar algumas causas, pode-se mencionar, por exemplo, que, vale lembrar que, galera, essas palavrinhas, essas frases, elas podem ser utilizadas para iniciar a sua redação. No início, algumas no início, outras no meio, no corpo da redação. E aí cabe a você determinar qual fica melhor no início e qual fica melhor depois. Há outras que podem ser utilizadas também, como, além disso, ademais, é necessário frisar por outro lado que outro fator indispensável é, outro fator existente é, outra preocupação constante, ainda convém lembrar que, e por outro lado, ok? Uma pequena observação. Se você for utilizar um por outro lado, né, tenha a noção de que eu vou trabalhar com ideias opostas, ideias contrárias. Se eu vou colocar um ainda convém lembrar que, significa que eu já disse algo e eu só vou acrescentar. Então você tem que perceber qual conectivo, né, qual frase eu posso utilizar naquele momento, ok? Isso te ajudará a completar o restante da redação. Vou mostrar a vocês um exemplo de uma redação em que eu coloquei a introdução, separei os argumentos e depois trabalhei com os desenvolvimentos, para que vocês tenham uma noção de como funciona na prática. Olha, é notório que a questão do trabalho infantil passou a ser considerada um problema e principal desafio à sociedade. Essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos importantes, tais como suas causas e consequências. Primeiro, olha só, analisemos a introdução. Até aqui, eu tenho o chamado de tópico frasal que foi trabalhado lá na introdução. É notório que a questão do trabalho infantil, tema da minha redação, trabalho infantil, é notório que a questão do trabalho infantil passou a ser considerado um problema e principal desafio à sociedade. Essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos importantes, tais como suas causas e suas consequências. Então observe o seguinte, eu coloquei o meu tópico frasal e escolhi 2 argumentos. Eu falarei sobre as causas e as consequências. O que eu farei no meu primeiro desenvolvimento? Justamente, no meu primeiro desenvolvimento eu vou trabalhar as causas do trabalho infantil. Vejamos. É preciso frisar que a pobreza, a falta de perspectivas dada pela escola e a demanda por mão de obra infantil são fatores que estimulam a entrada da criança ou adolescente no mercado de trabalho. Além disso, em locais onde o trabalho precoce é mal visto, famílias são desestimuladas a colocarem os filhos a trabalhar. Porém, se o trabalho de crianças é encarado como algo natural, ou até mesmo positivo, não há essa barreira na tomada de decisão. Algumas observações aqui, ó. Observem que eu separei o meu desenvolvimento em 2 períodos.
O primeiro período que vai até trabalho e o segundo período que vai até decisão. Galera, você não pode fazer um desenvolvimento com um único período, ok? Você tem que ter no mínimo um ponto separando aqui, ó, de 2 a 3 períodos seria o ideal para que você pudesse trabalhar em um desenvolvimento, beleza? Então observe, falei sobre as causas, o que causa o trabalho infantil. O que causa o trabalho infantil? A pobreza, a falta de perspectivas dada pela escola, a demanda por mão de obra infantil, são fatores que estimulam a entrada da criança ou adolescente no mercado de trabalho. E aí eu continuo, né? Eu somo, dou uma informação a mais, por isso o uso do além disso. Além disso, em locais onde o trabalho precoce é mal visto, famílias são desestimuladas a colocarem os filhos a trabalhar. Porém, se o trabalho de crianças é encarado como algo natural ou até mesmo positivo, não há essa barreira durante a tomada de decisão. Então, justamente o foco ali nas causas do trabalho infantil. Esse foi o meu primeiro desenvolvimento. Já no segundo desenvolvimento, eu passo a trabalhar com a consequência, ou melhor, as consequências de um trabalho infantil. Ó, outro fator importante é observar que, além da perda de direitos básicos, como educação, lazer e esporte, as crianças e adolescentes que trabalham costumam apresentar sérios problemas de saúde, como fadiga excessiva, distúrbios do sono, irritabilidade, alergias e dificuldades respiratórias. Ainda convém lembrar que muitos deles não estudam, não têm direito a lazer e a um lar digno, e são jogados à sorte, sem perspectiva de vida futura, e esses impactos podem ser permanentes na vida da criança, né? Ou adolescente. Novamente, ó, eu separei aqui o meu segundo desenvolvimento em 2 períodos. O primeiro período expondo as consequências e o segundo com uma soma, com uma informação a mais, ó. Outro fator importante, por que outro fator? Porque eu já havia trabalhado com o primeiro desenvolvimento, com as causas. Então, além das causas, outro fator importante, no caso as consequências, é observar que além da perda de direitos básicos como educação, lazer e esporte, as crianças e adolescentes que trabalham costumam apresentar sérios problemas de saúde, como fadiga excessiva, distúrbios do sono, irritabilidade, alergias e dificuldades respiratórias. Aí eu somo uma informação. Ainda convém lembrar que muitos deles não estudam, não têm direito a lazer e a um lar digno e são jogados à sorte, sem perspectiva de vida futura. E esses impactos podem ser permanentes na vida da criança. Então assim eu finalizo. Desenvolvimento 1, causa. Desenvolvimento 2, consequência. Beleza, galera? Sempre respeitando ao que você propôs na introdução. Se na introdução eu falei sobre o trabalho infantil relacionado à causa e à consequência, é sobre isso que eu irei dissertar. A conclusão é o desfecho da minha redação, é a finalização da minha redação. O que eu farei em uma conclusão? Em uma conclusão, eu vou reafirmar o que eu disse lá no meu tópico frasal, lá no começo da minha redação, na introdução, ok? E vou dar uma possível solução para o que foi apresentado durante todo o texto, ou fazer um resumo de tudo o que já fora mencionado. É necessário que na conclusão você utilize um conectivo que traga essa ideia, a ideia de que irá haver uma conclusão, como por exemplo, por isso, diante disso, dessa forma, dado o exposto, portanto, logo diante do exposto, em suma, sendo assim, são conectivos que vão trazer justamente a ideia de conclusão. Além de saber fazer uma boa conclusão, é adequado que você saiba o que você não pode fazer em uma conclusão. Observem, o que não fazer em uma conclusão? Primeiro, não dê uma solução única e categórica. Como assim? Você não pode, em momento algum, colocar que a sua solução é única e exclusiva, que somente daquela forma é que teremos melhores resultados. Por quê? Ao colocar que somente daquela forma é que teremos melhores resultados, você está dizendo que qualquer outra solução que alguém venha a ter seria incorreta. Então, o que você vai fazer é dar uma possível solução, ok? Então, provavelmente, possivelmente, e não dizer que somente daquela forma. Então, evite a palavra somente aí. Segundo, não passe emoção. A sua redação, desculpem, ela não pode ser uma redação emotiva. Então, em momento algum, eu posso colocar coisas do tipo: portanto, se dermos as mãos, se fizermos uma grande corrente, juntos venceremos. Não. Por quê? Porque você está transmitindo emoção na sua redação. E o texto dissertativo ele não pode ter emoção. Ó, não se comunique com o corretor. Galera, você não pode se comunicar com o corretor da redação. Mandar frases diretas. Por exemplo, portanto, se você... Opa, como assim? Você está se comunicando com o leitor? Então não faça isso, ok?
é necessário que você saiba o que não fazer em uma redação, em uma conclusão. Bem, vejamos então um modelo de conclusão. Olha aqui. Portanto, o combate ao trabalho infantil é de extrema importância para um convívio social harmônico. Logo, cabe ao cidadão e às autoridades competentes ser mais racional para mudar esse paradigma que assola a sociedade. O que você deve encontrar em uma conclusão? Primeiro, o seu conectivo, o portanto, um conectivo que traz justamente essa ideia de conclusão. Eu poderia utilizar portanto, sendo assim, logo, por isso, diante disso, enfim. Eu coloquei algumas conjunções que vocês podem utilizar aí. Então, utilizei, reafirmar o tópico frasal, ou seja, o meu tema. Portanto, o combate ao trabalho infantil é de extrema importância para o convívio social harmônico. Ponto. E depois, uma possível solução ou um resumo de tudo que você disse. Logo, cabe ao cidadão e às autoridades competentes ser mais racional para mudar esse paradigma que assola a sociedade. E assim você vai fechar o seu texto, ok, galera? Espero que vocês tenham gostado aí da aula, que vocês tenham aprendido, tá? Até mais, um forte abraço.